Pois é, agora com novidade, né? Porque apesar da ordem do Palácio do Planalto de não assinar o requerimento para a criação da CPMI do INSS, aliados do governo no Congresso Nacional têm seguido uma linha contrária. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi lá e assinou o documento. E integrantes da base governista já se movimentam para tomar a relatoria. Ou seja, outros governistas também vão assinar esse requerimento. A gente quer saber se governo e PT mudaram de ideia sobre a CPMI, se esta comissão do INSS prejudica governo ou oposição. E dando nome aí aos responsáveis pelos governos, né? A CPMI é ruim para quem? Para o presidente Lula, que é o governo de momento, ou para Jair Bolsonaro, que é o governo do passado, quando a fraude teria começado em 2019. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com os deputados federais, Mário Heringer, líder do PDT na Câmara dos Deputados, que volta aqui ao nosso Live CNN, e também o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, uma das vice-lideranças de oposição. Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar pelo senhor Heringer, para saber, agora a CPMI vai e é de interesse também de integrantes da base aliada? Bom dia. Bom dia, Basílio. Bom dia, Alberto. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. No dia em que nós tomamos a decisão de nos tornarmos a bancada de deputados independentes na Câmara, numa coletiva que eu dei, eu afirmei categoricamente que se essa investigação fosse expandida no tempo, isso é, que não se restringisse a uma fotografia, mas que se transformasse num filme de quando começou e até onde vai terminar, nós estávamos todos autorizados partidariamente a assinar a CPI. E essa posição não mudou para a gente. A gente entende que não assinamos até agora, por exemplo, no meu partido, porque o foco era uma culpabilidade do nosso ministro, que era nosso parceiro, e a gente sabe que não tinha. Uma vez que, se todos quiserem, nós seremos os primeiros a assinarmos essa CPI, porque nós entendemos que essa indignidade também não pode permanecer. Entretanto, como o foco era especificamente no nosso time do PDT, e hoje a gente já viu que teve alerta em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, 2023, então não pode se dizer que aí tenha um pai feio dessa história. Então, na verdade, a gente entende que hoje a CPI pode ser, sim, assinada pelo nosso grupo. Teremos uma reunião na terça-feira, às 14 horas, e provavelmente esse assunto será tratado. A oposição divulgou que, nestes últimos dias, até aumentou o número de assinaturas de senadores. A gente já sabe que o Fabiano Contarato, ex-líder do PT na casa, senador petista, é uma dessas pessoas agora signatárias do pedido para que a CPMI do INSS seja instalada. Ainda não foram divulgados os outros nomes, mas a oposição bate bumbo e diz, olha, até mais pessoas aderiram a esta proposta lá no Senado Federal. Deputado Alberto, capitão Alberto, a gente ouve aqui deputados e senadores sobre este assunto porque é uma comissão mista, então terão tanto integrantes da Câmara quanto do Senado se esta comissão de fato acontecer. Quem é o pai? O presidente Lula ou o ex-presidente Jair Bolsonaro detém aí a paternidade pelo início dessa fraude no INSS? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, Heringer. Mas sempre um prazer estar aqui na CNN. Olha, a população está questionando por que a esquerda não quer assinar a CPI, a CPMI. Nós precisamos encontrar os culpados. Quem roubou os aposentados precisa ir para a cadeia. O presidente do INSS, do governo Lula, foi afastado na operação da Polícia Federal, onde já foi detectado que ele recebeu valores vultuosos dessas associações e desses sindicatos. Lógico que, se você olhar na linha do tempo, como o Eric falou, e isso olhando agora, que eu estava no governo passado, eu era base do governo passado, fui relator da medida provisória, a 1006, que na época da pandemia nós aumentamos o crédito do consignado, e a esquerda colocou uma emenda para aumentar o tempo de recadastramento. E análise agora da linha do tempo. Na época que eu era o relator, eu não tinha ideia que tinha esses esquemas de corrupção no INSS envolvendo os sindicatos. Mas quando você olha a linha do tempo, assim,
problemas de corrupção pode haver em qualquer momento e você tem que identificar e tem que corrigir. E aí você olha o governo Bolsonaro. Bolsonaro chega no governo e lança a medida provisória 871, solicitando o recadastramento a cada ano. A esquerda vai, coloca uma emenda, alarga esse recadastramento. Ok. Aí a gente tem que negociar para poder... Eu era vice-líder, eu lembro que a gente precisa negociar para ter os votos, para poder passar a medida provisória, que era importante, e outras medidas dentro dessa medida provisória. Chega em 2021, eu sou o relator da medida provisória 1006. A esquerda vem e entra com outra emenda para alargar mais uma vez o recadastramento. Eu falei, bom, ok, estamos numa pandemia, vamos manter, não faz sentido recadastrar os aposentados no meio da pandemia. Então, para mim, faria sentido naquele momento, por desconhecer o esquema fraudulento que existia, mas sempre entendendo esses sindicatos, essas associações que estavam assaltando os nossos aposentados. E todo momento o governo Bolsonaro procurando ferramentas para tentar parar com essa pouca vergonha, com essa crueldade de roubar os aposentados, porque no momento que a gente fizesse o recadastramento, ia identificar de maneira muito fácil essas fraudes. Quando chega o governo Lula, em 2023, o aumento é monstruoso. E aí já aparecem várias notícias, inclusive da CNN, do Metrópole, e aí eu pego essas notícias e, como eu tive esse contato com os aposentados, recebo outras denúncias envolvendo os sindicatos e o INSS, eu faço um requerimento de informação, informo que está acontecendo fraude dentro do INSS. Em 2024, esse volume não para, aumenta de maneira muito grandiosa. E eu faço novamente 2 denúncias informando que estava havendo fraude no INSS. O que acontece? A fraude, quando a gente olha desde do governo Dilma, parece que sempre existiu, analisando agora, tendo conhecimento da fraude. Só que no governo Lula, com a força do presidente do INSS, isso foi identificado na operação da Polícia Federal, foi criada uma indústria de cobrança indevida, uma indústria de assalto aos aposentados do nosso país. E isso que na CPI nós vamos investigar. Então não faz sentido a esquerda ser contra uma investigação. Nós queremos identificar os culpados e colocar esses culpados na cadeia. É simples assim. Inclusive, e a população não consegue entender. Por que há essa dificuldade de querer investigar quem está roubando o nosso país, quem está roubando os aposentados? Inclusive, Mário Heringer ou Mário Iringer, tem aí 2 formas de falar o seu nome. Eu já ouvi as pessoas se comunicando com o senhor destas maneiras. Então, aqui, esclarecendo os fatos, se a comissão acontecer, o PDT vai brigar ou negociar para assumir algum posto de relevância nesta comissão, como presidência, vice-presidência ou até mesmo relatoria? É de interesse do PDT ser relator de uma CPMI do INSS ou que algum partido da base aliada ocupe essa função? Basília, primeiro eu queria só fazer para contextualizar aqui, eu estava ouvindo o capitão Alberto, e eu quero dizer, Alberto, você tinha toda a prerrogativa de não aceitar a emenda que lhe foi feita. Eu não sei nem por quem foi feita. E sabe por quê que você não aceitou? Porque você também não sabia. Porque as pessoas que não sabem não podem ter culpa. As pessoas que não sabem não podem ter culpa e não podem ter responsabilidade. E é dentro dessa ótica que nós começamos a trabalhar, inclusive, na proteção do nosso ministro, porque nós sabíamos que ele não sabia. E tenho certeza absoluta que muitos não sabiam. E eu digo e já disse algumas vezes que essa contaminação vem de longa data e que não adianta trocar a cabeça se não mexer no esquema. Eu não estou buscando no passado exatamente porque eu quero pegar Bolsonaro ou pegar Lula. Eu não me interesso, não sou do partido de nenhum dos dois, estou numa condição de independência hoje, não tenho vínculo e nem procuração para defender nenhum dos dois, mas se nós políticos, que queremos ser sérios, continuarmos protegendo e tendo políticos de estimação, isso vai ser muito feio. Nós precisamos de ver onde está o roubo, quem são as pessoas que cometeram, por que cometeram, quem pegou o dinheiro, porque se a gente começar a atribuir ao nível superior, isso passa por uma disputa, uma guerra de bugios. Isso aí, quem não sabe o que é guerra de bugios, dá uma pesquisada. Isso vira uma festa, um carnaval, um circo. E é por isso a minha preocupação com CPIs, não porque ela não tem a função. Eu nunca na minha vida, e que vocês sabem, estou há 22, 23 anos,
de mandato, eu nunca na minha vida participei de uma CPI, porque, na verdade, todas as CPIs me parecem um palanque para as pessoas se promoverem. Entretanto, o Basílio, agora respondendo a sua pergunta, eu entendo e vou propor ao meu partido que nós assinemos, sim. Queremos assinar, sim, a CPI, mas também queremos ocupar a posição de destaque nessa CPI, até porque nós temos envolvido o nosso partido, o nosso companheiro presidente, e que nós queremos que essas pessoas saiam com o mesmo poder de se defender que qualquer um outro. Porque para entrar numa CPI e todo mundo fazer acordo e julgar a conta nas costas de um partido só, de um ex-ministro só, nananina não. Isso aí não dá para entender, não dá para aceitar. Então, se nós estamos no jogo, vamos julgar. Quem não tinha assinado até então, o deputado Alberto Neto, agora está entrando no barco, não só pelo interesse investigativo ou alcance dessa investigação, mas para marcar uma posição. Como bem colocou aqui o Mário Hering, o PDT vai brigar para ter uma posição de destaque nesta comissão. Pode aderir dando as suas assinaturas, mas fazendo isso ou não, quer um lugar na mesa diretora. E o PL do senhor Capitão Alberto vai querer ser relator desta CPMI do INSS? O PL, por meio do deputado Crisóstomo, foi o primeiro a empreitar e colher as assinaturas para essa CPI. Então, nós somos os maiores interessados em investigar, em descobrir quem são os culpados que roubaram os aposentados do nosso país. Então, nós queremos ir a fundo. Então, nós estamos com muita vontade de pegar essa relatoria, de identificar, e não só com o PL, mas com todo o Congresso, com os deputados que vão ser selecionados para entrar na CPI ou na CPMI, e nós queremos nos aprofundar, investigar, trazer a luz para a população, mostrar que não pode existir impunidade nesse país. Não pode as pessoas acharem que podem roubar bilhões dos nossos aposentados, pessoas que ganham apenas um salário mínimo, que trabalharam a vida toda e sair de maneira impune, andar na Europa, criar offshore. A gente tem um exemplo agora, por isso é importante a investigação da CPI, porque nós temos entes políticos envolvidos. O irmão do presidente Lula é vice-presidente de um desses sindicatos, que não estão nem sendo investigados agora. Então, parece que está tendo proteção e o Congresso tem autonomia, tem a prerrogativa de ultrapassar esses limites dentro da coerência dos poderes. Nós vamos investigar, doa quem doer e punir quem deve ser punido, quem roubou os aposentados. E vamos cobrar dessas associações, desses sindicatos, o sequestro dos seus bens para devolver o dinheiro dos aposentados. Isso precisa ser feito urgente. Já estou chegando aqui ao fim do nosso CNN dos lados, então, como última pergunta, eu gostaria que os senhores apontassem, dessem os nomes aos possíveis alvos desta CPMI. Como funcionaria uma CPMI com PDT na relatoria ou em posição de destaque? E o mesmo exercício, eu peço que o senhor faça, deputado do PL, como funcionaria, então, uma comissão conduzida por parlamentares da oposição? É função de quem comanda uma CPMI ou qualquer comissão estabelecer um plano de trabalho, estabelecer quem são os depoentes da comissão. Então, aqui, pensem nos nomes. Eu estou esticando a pergunta para que vocês tenham tempo de pensar nos nomes. Mário Hering. Quem o PDT ou integrantes de partidos independentes ou de governo querem mais ouvir em uma eventual CPMI do INSS? 30 segundos para o senhor. É impossível você escolher um só, Basílio, mas eu escolheria todos os ministros que tiveram responsabilidade sobre a Previdência desde 2019. Nessa ordem, chamaria o ministro Paulo Guedes, com seu secretário, o senador Rogério Marinho, depois chamaria o Onyx Lorenzoni, depois chamaríamos o Zé Carlos, depois chamaríamos o Carlos Lupe. Pensa, capitão Alberto Neto, agora com o senhor. Uma CPMI conduzida pela oposição, quer ouvir quem? Olha, acho que nós vamos ouvir todos envolvidos no INSS. O ministro Carlos Lupe, que foi no qual foi deflagrado a operação da Polícia Federal, que afastou o presidente, identificou o volume vultuoso de valores que ele recebeu
desses sindicatos e associações, isso já começar porque já está à luz, está claro. Lógico que nós vamos aprofundar, vamos chamar assim o presidente do INSS da época do Bolsonaro, o ministro na época do Bolsonaro, e até explicar as informações que eles tinham, como se desenrolou todo esse esquema fraudulento, que eu acredito hoje, olhando hoje, na época de deputado, que fui relator, não sabia. Mas em 2023, isso ficou muito claro, as fraudes que estavam acontecendo com os aposentados e os números vultuosos de bilhões. Então, nós vamos identificar, vamos chamar os ex-ministros, os presidentes do INSS e secretários que estavam na pasta dos benefícios, que parece que era lá que ocorria todo o envolvimento, né, das fraudes, de passar as informações com os códigos já para fazer os descontos dos aposentados, essa pouca vergonha de roubar os aposentados do nosso país. Então, vai ser nessa ordem, a ordem contrária do Eric, porque nós acreditamos que a Polícia Federal já deflagrou uma parte, a gente vai trazer essa luz, essa parte, para entender todo o que a Polícia Federal já fez e nós vamos dar continuidade no trabalho de que a Polícia Federal não conseguiu fazer, por exemplo, como o irmão do Lula não está dentro, o sindicato dele não está dentro dessa investigação. Já estou bem no finalzinho, mas o Eric levantou o dedo. Um minutinho só para lembrar, Basílica, só para lembrar rapidamente, no governo anterior, 3.000 pessoas tinham acesso ao cadastro do INSS, 3.000 pessoas. Isso foi mudado para 13 pessoas imediatamente quando entrou o ministro Lupe. Aquilo lá era uma peneira vazada para oportunismo e oportunidade. Falta de cuidado. Bom, em resumo, os comandos do INSS, ministros da área da Previdência, da Economia, Fazenda e da Justiça estão como pretensos convidados, né, desta CPMI, se ela de fato acontecer. Agora é conferir se teremos deputados e senadores em quantidade para tocar para frente uma comissão como esta, porque ontem a sessão em que vocês ouviram o ministro atual, Volney Queiroz, da Previdência, foi um tanto esvaziada, né? Será uma demonstração de que, apesar de assinaturas no papel, a comissão, na prática, não vai funcionar tão bem assim? A gente volta a esse assunto, Basília, no próximo CNN Dois Lados. Diga, deputado. É porque essa semana está tendo um evento em Nova York, então o Congresso por si só está esvaziado, mas a oposição está com muito interesse de colocar para frente essa CPI, identificar os culpados. Só para fazer um contraponto que o Eric acabou chamando a atenção, no governo Bolsonaro tinha 3.000, então um fiscalizando o outro. O que aconteceu, e está muito claro, e lógico que na CPI a gente vai identificar, que o presidente do INSS comandava todo esse esquema de corrupção. E é isso que a gente vai trazer à luz na CPI. É isso, questão de prioridade, conteúdo a gente tem à beça aqui, mas eu convido os senhores para um próximo CNN Dois Lados. Muito obrigada. Conversamos hoje, gentilmente, com os deputados federais Mário Heringer, líder do PDT na Câmara dos Deputados, e o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Obrigada aos dois. Até mais. Valeu.